nós aprenderemos alguns conceitos sobre a formatação de data dentro do nosso Power Query. Nós estamos aqui com a mesma base, com o mesmo relatório aberto, nosso relatório de vendas de imóveis. Aqui dentro do Power Query, nós vamos aqui na primeira coluna, nossa coluna de data. Vamos selecionar. Será habilitado as opções de formatação de data, tanto em transformar quanto em adicionar coluna. Essas opções são extremamente úteis quando nós queremos, por exemplo, dividir os nossos dados ou configurar os nossos visuais, como por exemplo um gráfico de barras ou um gráfico de linhas, de acordo com o mês, de acordo com o ano ou de acordo com a semana do ano, por exemplo. E para isso, nós iremos adicionar algumas novas colunas com esses dados. Apenas selecionando aqui a nossa coluna data, nós temos aqui em adicionar coluna, que é o recomendado, porque imagina você alterar, por exemplo, vir aqui em transformar e alterar essa nossa coluna data para mês, por exemplo. Então eu vou colocar somente o mês. E aqui nós temos os meses numericamente. Então essa coluna data ela meio que perdeu o sentido. Nós não temos a nossa coluna original. Vou vir aqui em etapas aplicadas e cancelar essa ação. Por isso, sempre que nós formos formatar ou inserir novos dados de data, é legal utilizar o adicionar coluna, onde você pode vir aqui em data. E aqui nessa opção de data, nós teremos diversas opções, como por exemplo o ano. Vamos adicionar aqui o ano de determinada data. Então nós teremos aqui uma coluna de ano. E nessa coluna de ano, por exemplo, você poderá utilizá-la para verificar a quantidade vendida por mês ou o valor monetário total vendido por cada ano, e não por mês, perdão. Vamos voltar lá para a nossa coluna data, selecionar ela novamente, vir aqui em data. Nós podemos também adicionar um dado bem importante, que é o nome do mês. Caso nós desejemos formatar algum gráfico utilizando o nome de cada mês e não somente o número, para que fique mais claro, né, e objetivo o nosso gráfico, o nosso visual. Vamos voltar lá na coluna data, vir aqui em data e adicionar, por exemplo, a semana do ano, que é um dado que normalmente é pedido nas empresas. Semana do ano. Mas seria aqui para mim a semana do ano de acordo com determinada data. Excelente. Lembrando que se você quiser, por exemplo, apenas o mês abreviado, que normalmente em português nós utilizamos as 3 primeiras letras do mês. Vamos vir aqui na nossa coluna nome do mês, vir aqui em transformar, dividir coluna. Por delimitador? Não. Por número de caracteres, como você já aprendeu em como dividir uma coluna. Qual é o número de caracteres? 3 caracteres. Então, depois dos 3 primeiros, ele irá dividir essa coluna. Repetidamente? Não. Apenas uma vez o mais da esquerda possível. Ou seja, ele vai contar a partir da esquerda 1, 2, 3 e dividir a nossa coluna. Vamos clicar OK. Então aqui nós temos apenas o nome do mês abreviado como nós desejávamos. Vamos vir aqui, excluir essa coluna, nome do mês 2. Clico com o botão direito, remover. Vamos alterar o nome, clico 2 vezes com o botão esquerdo sobre o nome para que eu possa renomeá-lo. Vou colocar nome, mês. Dou um Enter. Ou clico fora do cabeçalho da coluna selecionada. E olha que legal, uma outra opção de formatação que nós podemos realizar aqui no nome do mês, nosso nome abreviado, é vir aqui em transformar, formato. Nós temos aqui colocar cada palavra em maiúsculo, ou seja, a primeira letra de cada palavra, assim como está descrito aqui, em maiúsculo. Eu vou clicar nela e automaticamente ficou formatada então a primeira letra de cada um dos meses em maiúsculo, o que ficará um visual bem melhor dentro dos nossos gráficos lá no nosso relatório. Excelente! E hoje você aprendeu a formatação de data dentro do Power Query. Lembrando que você pode usar as diversas opções de formatação de data de acordo com a sua necessidade. Aqui nós realizamos apenas algumas para que você possa entender e utilizar posteriormente elas. Mas enfim, muito obrigado e até a próxima.